Santo Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, revestido de glória e majestade, toda a honra e toda a glória sejam elevados ao teu santo trono, em nome do teu Filho, o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por essas horas tão especiais de entrarmos juntos na tua santa presença, cada um no seu lar, na sua casa, num único Espírito, para abrir a tua santa palavra. Ó Pai eterno, graças te damos pelo dia de hoje, por estarmos tranquilos nas nossas casas, pelo ar, pela chuva, pelo sol. Te agradecemos por tudo, ó Pai. E de forma muito especial, nesta hora te clamamos, te suplicamos uma bênção especial, um livramento, restauração da saúde daqueles que estão enfermos, que estão no leito de hospital. E de forma especial, o pai da Kate. Visite-o, ó Pai. Estenda a tua mão protetora. O Senhor é o dono da vida. Tem controle sobre as nossas mentes, sobre o que nós pensamos, sobre cada célula, cada fio que cai da nossa cabeça. O Senhor está atento a tudo. Estenda a tua mão protetora, ó Pai. Traga a salvação da alma através do teu Filho amado Jesus Cristo. Que a tua palavra possa ser estendida até o seu coração, através da irmã Kate. E também, de forma especial, neste momento, suplicamos pela vida da irmã Kelly, que está passando por momentos difíceis, o Senhor sabe. Que essas provas sejam para fortalecimento, para nós estarmos enraizados na fé, cada vez mais. Pois é necessário passarmos pelo deserto, passarmos pelas provas, para assim estarmos aprovados na tua santa presença. Derrama teu Santo Espírito de forma mais poderosa, mais intensa a cada dia, para estarmos cada vez mais fortalecidos e, principalmente, ser uma bênção ao nosso redor. Aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de auxílio, de uma palavra de ânimo, de esperança, de salvação e de vida eterna. E somente através do teu Filho amado é possível ter o acesso a essa fonte de conhecimento. E graças te damos por tudo, Pai. E também clamamos de forma especial aqueles que irão se batizar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que seja algo verdadeiro, que seja algo intenso, que imprima cada vez mais as tuas leis no coração deles, na alma, e que seja para a eternidade, que seja para a tua glória, que seja para o teu testemunho, Pai, que possamos ser tuas testemunhas aqui na terra, peregrinos, e abençoe neste momento, nessa hora, a ministração da palavra, através da tua filha, da tua serva, a irmã Michele, que de forma sempre muito cuidadosa e carinhosa, com temor ao teu nome, vem trazer essa palavra de forma especial para nós, através do teu Santo Espírito. Use-a de forma tremenda e fale aos nossos corações. Aqueles que ainda estão com o coração endurecidos por conta da incredulidade, ó Pai, cria um coração novo, cria em nós aquele coração que é semelhante ao teu Filho amado Jesus Cristo. Glórias te damos por tudo e por essa oportunidade de estarmos aqui na tua santa presença. Fale conosco, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço e te suplico. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Louvado seja. Amém, irmãos. Hoje nós iremos realizar a leitura da carta de Hebreus, no capítulo 9. Então, os irmãos que puderem acompanhar, abrindo suas Bíblias, os seus aplicativos, nós iremos iniciar a leitura. Esse capítulo
uma continuidade do capítulo 8, e Paulo, ele fala: ora, verdadeiramente, o primeiro pacto também tinha ordenanças de serviço divino e em um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado primeiro, no qual estavam o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado de o santuário. E depois do segundo véu tinha o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e o cajado de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto, e sobre a arca os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Quando estavam essas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Isto significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Isto é, uma figura que se refere ao tempo presente, no qual se ofereciam tantos dons como sacrifícios que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço, em relação à consciência, que consistia apenas em comidas e bebidas, e diversas abluções e ordenanças carnais, impostas sobre eles até o tempo da reforma. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que virão, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isso é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as obras mortas à vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados possam receber a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma, enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para nós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério.
e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio, porque antes necessário era que ele sempre fosse desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou, para aniquilar o pecado do sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muito, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Amém. Irmãos, essa palavra que Paulo nos trouxe, ela é maravilhosa. Então, irmãos, essa palavra aqui é tremenda, é maravilhosa. É uma palavra a qual a gente precisa realmente meditar para conseguir entender quão profundo é esse ensinamento que Paulo nos traz nesse capítulo. E como ele detalha o significado do sangue de Cristo, o significado da morte de Cristo e o que ele nos trouxe. E ele começa falando primeiro da descrição do tabernáculo. E ele fala dos rituais que eram feitos primeiramente no deserto e depois no santuário ou tabernáculo que foi construído. E ele fala que tudo era organizado, seguindo todas as regras, tudo tinha uma ordem, assim como todas as coisas do nosso Senhor. Elas precisam ser feitas conforme a sua vontade, seguindo as suas regras, seguindo as suas ordens, e cada coisa ela tem um significado, não está ali de modo aleatório. Então, Paulo, ele vai descrevendo cada objeto do santuário, cada coisa ele tinha uma ordenança, ele tinha um serviço, e cada serviço que um sacerdote exercia no santuário terrestre era uma representação do serviço do santuário celestial. Era uma representação do serviço que os anjos eles fazem no céu, e o santuário terrestre, por mais bonito que ele seja e por mais bem construído que ele fosse, era apenas uma maquete do santuário celestial. E primeiro ele foi preparado um tabernáculo, onde estava ali o candeeiro, né, conforme Paulo descreve, tinha uma mesa, tinha os pães da proposição, e esse também era chamado de santuário. E depois tinha o segundo véu. Depois do segundo véu vinha ali um tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos. E ali tinha um incensário de ouro, tinha a arca do pacto, na qual estava um vaso de ouro que continha um maná e continha um cajado de Arão que tinha brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório. Cada coisa, como eu falei, irmãos, tem um significado, e
tem um significado para o povo de Israel, tem um significado para nós, remete ao Antigo Testamento e remete também ao nosso Senhor Jesus. O candeeiro ou o candelabro, ele foi feito por Moisés por ordenança do Senhor, conforme está em Êxodo no capítulo 25, no versículo 31, no versículo 37, Êxodo 37, versículo 17 a 24. Então, eles vão descrevendo esse candelabro e ele simbolizava a luz da lei. Então, Moisés, quem recebeu as leis do Senhor, né, quem passou para o povo, e tinha esse candelabro que ele representava a luz, né? Porque o mundo ele andava em trevas, ele andava em pecado e Deus ele trouxe a sua lei para que o mundo pudesse ter um pouco de luz, pudesse continuar em uma ordem, para que as pessoas pudessem parar de pecar, né? E era isso que a lei ela tinha essa intenção, né, que as pessoas olhassem ali as leis do Senhor e não transgredissem, mas cumprissem a lei. Então, esse candelabro, esse castiçal, ele simbolizava essa luz que a lei de Deus ela trouxe ao mundo. E hoje, esses candeeiros, eles têm um outro significado, um outro símbolo para nós. E ele simboliza o Espírito. E ele nos dá esse testemunho, né, que nós somos essa luz do mundo e que nós recebemos essa luz através de Cristo. E Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Conforme ele descreveu, né, está descrito por João, no capítulo 8, versículo 12. Então, esse candelabro, esse castiçal, ele representava ali dentro do santuário a luz da lei de Deus, mas Jesus ele mostra que ele é uma luz muito superior a essa. E ele não é só a luz do santuário, não é só a luz da lei, mas ele é a luz do mundo. E ele fala que quem segue a ele jamais andará em trevas. E ele terá, ao contrário, uma luz divina, né? Uma luz de vida eterna. E os pães da preposição, traduzido do hebraico, ele significa pães da presença ou pães do rosto. E eles eram conhecidos como pães do rosto ou da presença porque eles eram postos perante a face ou a presença de Deus, conforme está descrito em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 30. E ele também era conhecido como pães consagrados. Então, ele tinha um significado todo especial, ter um pão apresentado na face do nosso Senhor, né, ou na presença do nosso Deus. E eles significavam ou indicavam essa constante dependência dos israelitas da presença vivificante de Deus. E ele mostra que assim todos nós dependemos do alimento físico, né, que nos é dado por Deus. Mas hoje esses pães, ele tem um outro significado para a nossa vida. Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então, esse pão, ele significava a dependência do povo israelita, a dependência de Deus, né? A dependência do alimento físico, a dependência daquilo que Deus provia para o povo. Mas Jesus, ele trouxe um significado ainda maior. Ele nos mostrou que nós não temos só a dependência física, né? O alimento físico, mas sim a dependência e a ligação espiritual, que é algo muito maior. E ele mesmo é o pão. E ele mesmo é o alimento vivo, não é o alimento físico que nós comemos e amanhã nós temos fome, mas ele é o alimento espiritual, é o alimento que nos dá vida
e quem vem até Jesus, quem vem até ele jamais terá fome. Quem conhece esse alimento vivo, quem acredita em Jesus, jamais terá sede, porque conhece a palavra verdadeira, conhece o alimento verdadeiro, o alimento que preenche não só o corpo, mas preenche a alma, preenche o espírito, o alimento que dá vida. O Paulo descreve também o incensário e que ele representava uma oferta a Deus no templo. E ele era uma maneira de conexão direta com Deus. E aquele incenso, né, tinha um aroma suave que ficava em todo o ambiente do santuário, e essa fumaça do incenso ela subia até os céus, e é como se aquele aroma elevasse aos céus os pedidos e os agradecimentos de todos. E antes de Jesus ser crucificado, havia um véu no templo, e esse véu ele separava as pessoas de Deus, e somente o sumo sacerdote podia entrar e conversar com Deus. E o incenso, ele representava esse amor e as preces, as orações de muitos. Então, era a representação das orações, dos pedidos, das entregas das pessoas para Deus. E essa fumaça ela significava que as orações do povo elas estavam sendo entregues a Deus, e elas estavam subindo e elas chegavam aos céus, assim como as ofertas que eram feitas pelo povo, né, através do sumo sacerdote, e que Deus recebia aquelas ofertas como um aroma suave, e ele perdoava os pecados, assim como o sangue também dos animais que eram aspergidos também no santuário, representando que através do sacrifício dos animais, os pecados do povo eles tinham sido perdoados por Deus. E tudo isso, todos esses rituais, todos esses símbolos, esses objetos, eles tinham uma representação para esse povo, eles tinham um significado, mas Jesus, ele mostrou que ele é o verdadeiro mediador, que ele leva as nossas orações até Deus. E nós não temos mais um véu que nos separa da presença de Deus, ao contrário, hoje nós temos o Espírito Santo que nos une, e Deus, ele está muito mais próximo de nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. E tinha vários outros símbolos, como o cajado de Arão também, que ele nos lembra, nos remete de Arão como sumo sacerdote terreno, como nós vimos no capítulo 5, que fala, que faz essa comparação entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, que ele não foi constituído como um sacerdócio humano e terreno, mas sim como um sacerdócio celestial, que foi escolhido por Deus e que ele durará para sempre. E ele é muito superior ao de Arão. Então, nada se compara. Ali estava um cajado com um símbolo do sacerdócio terreno, mas Jesus, ele tem uma ordem sacerdotal muito superior que o de Arão. E Cristo, ele adentrou no verdadeiro santuário celestial, ele é muito superior às leis, ele é muito superior a um templo físico, e Paulo mesmo fala que ele não adentrou como um sumo sacerdote terreno num templo construído por mãos humanas, mas ele adentrou num templo celestial, num templo no céu, para fazer essa mediação entre Deus e os homens, né, entre nós. E Jesus, ele morreu para nos dar essa vida, não uma vida terrena, mas uma vida perfeita e eterna, e ele se sacrificou. Todos nós sabemos o quanto Jesus sofreu, ou pelo menos pensamos, né, conhecer um pouco
do que Jesus passou para nos trazer essa vida eterna. E ele é um sacrifício perfeito, por isso hoje nós não precisamos mais realizar sacrifícios, nós não precisamos de um mediador humano, de um sumo sacerdote humano, nós não precisamos sacrificar animais, nós não precisamos acender incensos, porque as nossas orações, elas sobem como um aroma suave aos céus através do nosso mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele termina esse capítulo, além de relatar tantas outras coisas profundas sobre o sangue de Cristo, né, que ele é puro, que ele foi derramado pela remissão dos nossos pecados, e ele fala que tudo isso eram figuras, né, passadas, esses sacrifícios, tudo isso, eles vieram para mostrar o verdadeiro santuário, né, nos apontar que o verdadeiro santuário, ele é o celestial, e que esse daqui era somente uma figura de tudo aquilo que é realizado no céu, né, um trabalho perfeito, que não são feitos por mãos humanas, né, e esses sacrifícios, eles são muito superiores, o sacrifício de Cristo, ele é incomparável, ele está no verdadeiro santuário do céu, ele está na presença de Deus. O sumo sacerdote, ele entrava no céu somente, entrava no santuário somente uma vez por ano, né, para levar as ofertas, né, os sacrifícios para Deus, mas nosso Senhor Jesus, ele está na presença constante do nosso Deus, né, por isso que ele é o pão da vida, né, que está na face do nosso Deus, né, diante do nosso Senhor, sentado à direita do nosso Pai. E era preciso, né, necessário que tudo isso acontecesse, estava descrito desde a fundação do mundo, e agora, com a consumação dos séculos, né, se manifestou essa graça de Deus em nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo, e tantas coisas nós poderíamos falar, mas o principal é o final, é o versículo 28, que é a promessa que Paulo descreve, a promessa feita por Cristo, que ele se ofereceu uma vez só para levar os nossos pecados, né? O sumo sacerdote, como um homem, ele era pecador e ele precisava apresentar a oferta pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. Mas Jesus Cristo, ele se ofereceu uma vez só, porque ele não tinha pecado e ele é o sacrifício perfeito. E ele se ofereceu uma vez só para levar os nossos pecados. Ele foi, ele morreu por nós, ele ressuscitou e ele nos deixou uma promessa eterna, e ele fala que ele voltará para trazer a salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Então ele espera o tempo determinado por Deus, e esse tempo se aproxima, e esse tempo está muito próximo, falta pouco, muito pouco mesmo, para ele voltar e nos dar a salvação. E ele veio para trazer a salvação para todos aqueles que estão aguardando o retorno de Cristo com grande expectativa. Então, que todos nós estejamos assim com esse amor e essa esperança no coração que Cristo vai voltar, que Cristo está próximo de voltar, e que nós possamos estar prontos, né, para recebê-lo de coração aberto e para ser participantes desse banquete celestial, de todas as promessas de vida. Então, como nós podemos imaginar aqui o trabalho do santuário terrestre, como era um trabalho feito minuciosamente por mãos humanas, né, com os preceitos, conforme os preceitos de Deus, feito um trabalho seguindo todas as ordens, todas as ordenanças, conforme a vontade de Deus. E quanto mais
esse trabalho é realizado no céu por Jesus Cristo. Então é um trabalho que não tem como comparar o que foi feito pelas mãos humanas e o trabalho que está sendo realizado por Cristo, um trabalho perfeito. E que nós estejamos aguardando, vigilantes, ser participantes também desse santuário celestial, que não terá um fim como o santuário terrestre, mas que durará para sempre. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada um que receber essa mensagem, que possa meditar nessas palavras de Paulo e descobrir através da palavra santa de Deus que o sacrifício de Cristo, ele é superior a qualquer ordenança, qualquer santuário feito por mãos humanas. Ele é superior a tudo isso. Ele veio para nos trazer a vida, ele veio para nos dar o alimento puro, o alimento de vida eterna. Então, que Deus possa abençoar o lar e a vida de cada um dos irmãos com essa palavra, em nome do nosso Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos os irmãos que ouviram essa palavra. Amém, glória a Deus. Irmãos, então vamos orar. Colocar em joelhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Agradeço, meu Pai, por mais uma oportunidade em que Sua palavra foi aberta, mais uma oportunidade de estarmos reunidos com os irmãos para falar da coisa mais importante que existe no mundo, que é a Sua palavra, falar do Seu amor, do amor que o Senhor Jesus tem por nós, porque Ele nos deu a vida para que nós pudéssemos ser participantes da vida eterna, Senhor. Nós somos falhos, pecadores, sem Ti nós não somos nada, Senhor. Essa noite nós queremos declarar a nossa dependência, Senhor, de Ti, que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, através do Seu Santo Espírito. Nós precisamos da Sua presença, Senhor. Que o Senhor possa tirar a venda dos nossos olhos, nós possamos, Senhor, ver que o Seu sangue derramado é superior a qualquer ordenança terrestre, Senhor. Qualquer rito, qualquer lei, qualquer coisa que venha dos homens, Senhor. Porque o Seu sacrifício é incomparável, é perfeito, é agradável ao Senhor. E nós, nessa noite, queremos agradecer por conhecer a Sua palavra, por Seu amor tocar o nosso coração, tocar cada um que está ouvindo essa mensagem, nós possamos, Senhor, olhar somente para Ti, não olhar para os nossos erros, os nossos defeitos, mas olhar para Ti, Senhor. Que o Senhor possa transformar o nosso coração, a nossa vida, e que cada dia mais nós estejamos mais próximos de Ti, aguardando firmes, Senhor, nas leis do nosso Pai, nas Suas leis, Senhor, a Sua chegada, a Sua vinda, pois é isso que nós desejamos. Escreve o nosso nome no livro da vida, o nosso nome, o nome dos nossos filhos, dos nossos familiares, Senhor. Que o Senhor possa tirar o véu da venda dos olhos daqueles que não conseguem enxergar que o tempo está próximo e que não há nada mais importante do que a sua santa presença. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias, nos protegendo, nos guiando e nos guardando. Nós possamos estar firmes esperando a sua vinda até o fim. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite, por mais uma semana. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite aos irmãos. Fiquem todos na paz de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.